Salve pessoal, tudo bem? Mais um episódio aqui do nosso videocast Gente que Pode. É um prazer tê-lo aqui comigo. Eu sou Adriano Lima, coach executivo, palestrante e criei esse videocast para trazer a você histórias inspiradoras de carreira e de vida. Porque eu acredito nessas histórias que constroem, te inspiram, te ajudam a você chegar no próximo nível. E antes de apresentar aqui meus convidados, quero agradecer aos meus apoiadores, iFood Benefícios, Total Pass. Muita gratidão aí por vocês estarem comigo nesse projeto, me ajudarem a fazer esse sonho acontecer. E agora eu chamo aqui, o nosso convidado de hoje, um cara que eu conheci há pouco tempo, mas já com uma boa afinidade pelas histórias, pela admiração, respeito aí pela sua trajetória. A gente se conheceu no evento SXSW, para quem não conhece, é um grande festival de inovação que ocorre em Austin, lá no Texas, e a gente se conectou, já tomou café e tenho assim a grande honra de tê-lo aqui comigo, Tom, que hoje é co-presidente da DM9 e COO também. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Adriano, obrigado. A honra é minha, obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui, a gente poder bater um papo aí, trocar uma ideia, contar um pouquinho da história. Sim. Tô contigo, muito legal mesmo. Que bom. Depois que eu conheci tua história, eu falei, tenho que levar o Tom lá no videocast, porque aqui eu falo, o Pochá é vascaíno como eu, a gente, já teve junto aí em 2 projetos, então é história que vocês vão se inspirar com certeza. Sinta-se em casa, você está aqui na sua casa, tá como se estivesse no nosso sofá, o papo é descontraído, bem informal, e vou explorar muito a tua história de carreira e de vida também. E uma cara que me pegou muito, vou começar por ela, depois a gente pode voltar aí para frente, porque aqui não tem nada linear. E você aí que está assistindo conosco, já curte aí, compartilha com seus amigos, se inscreva no canal, principalmente aí galera aí do mundo do marketing, da publicidade e de todas as outras áreas, dá aquela moral aí pra gente e fica até o final, hein, que no final tem aquela parte que vocês mais gostam. Fica aí ligado. Tom, aquela história que me pegou é você chegando em São Paulo, depara ali com a sede da DM9 e fala, um dia eu queria trabalhar nessa empresa. Conta aí pra galera como foi isso. Isso é incrível como a gente sonha e às vezes, mesmo instintivamente, a gente vai tomando decisões que, sem imaginar, acabam levando a gente de encontro pro nosso sonho, né? Então, comentei um pouquinho contigo rapidamente no dia que a gente tomou um café. Quando eu vim para São Paulo, sou do interior, né? Sou de São José do Rio Preto. Nasci em São Paulo, mas criado em Manaus, São José do Rio Preto. E depois que eu me formei, eu vim para São Paulo. Isso foi em 2003. Vim para trabalhar, né, em São Paulo, para, enfim, seguir minha carreira aqui, né? Me formei em publicidade, propaganda. E naquela época, uma das agências mais icônicas que a gente tinha no Brasil era a DM9, né? A agência tinha sido já 2 vezes agência do ano em Cannes, tinham outras grandes agências, a Finasca, né, W Brasil, enfim, era uma época que a UMAP, né? E a DM9 era uma das grandes agências aí desse momento da publicidade no Brasil. E era um sonho, assim, era um sonho distante trabalhar na DM9, né? Era um mercado muito mais fechado, era um outro momento da comunicação, dessa indústria no Brasil. Mas eu vim para São Paulo e eu sempre passava na frente ali, ainda antes de conseguir entrar numa agência, sempre passava na frente da sede da DM9 ali na Brigadeiro e falava, putz, um dia eu quero trabalhar aqui, né? Então, isso sempre ressoava ali na minha cabeça. E aí passaram-se 20 anos de São Paulo, várias agências, muitas histórias, né? Muitas coisas que aconteceram em mais de 20 anos aí de carreira em São Paulo. E eu me vi um dia relançando a DM9, junto com o Pipo e junto com o Ícaro, meus parceiros lá da DM9, relançando, trabalhando na DM9. E esse filme veio muito na minha cabeça, né? Putz, cara, acho que nem no meus melhores sonhos eu imaginava um dia poder não só relançar uma marca icônica, né, que ficou fora ali do mercado por 2 anos, mas liderar essa agência, né, e poder construir um segundo capítulo dessa história aí
da DM9. Então, Boa. e aí é muito legal, porque você vai conversando com outras pessoas que hoje trabalham e todo mundo tinha algo meio parecido, todo mundo sonhava, esse pessoal da minha geração, cara, eu tinha um sonho de trabalhar na DM9, eu tinha um sonho de trabalhar na DM9, eu tinha um sonho de trabalhar na DM9. Então, hoje eu olho para trás, assim, fico muito, muito feliz e muito grato, assim, acho que pelas escolhas que eu tomei, né, e por ter conseguido, dentro das escolhas, chegar hoje onde eu tô. Muito bom. Você vê aqui meu livro Você em Ação, você recebeu Recebi. E meu próximo livro é Sonhalizadores. Pessoas que sonham, planejam e realizam. Porque não é só sonhar, né, amigo? Porque você que está aí assistindo, eu também não estou querendo cair nesse lugar comum, dizer que ele chegou lá em frente à sede da DM9, sonhou e 20 anos depois estou lá liderando isso. Não, muita água rolou, tem muito planejamento aí, tem muita execução, tem muito suor. Então conta um pouco aí para a galera como foi essa trajetória aí lá, né, na faculdade, que você começou a se descobrir, essa história que eu já conheci um pouco, por isso que eu estou aqui explorando, né? Cara, eu vou voltar um pouquinho antes Volta, que eu acho então. que é legal, Adriano, assim, porque né, eu acho que a pergunta é como que eu cheguei na publicidade, né? Porque comecei a trabalhar desde muito novo ali, meu pai sempre foi um cara muito empreendedor, então com 12 anos eu já trabalhava com meu pai, porque gostava, porque era curioso. Ele tinha uma fábrica de mochilas que ele lançou, e aí, putz, eu falei, cara, eu quero trabalhar com você, pai. Ele falou, então tá, você vai fazer aqui 4 horas, 3 horas por dia. Eu começava a trabalhar com ele, entender como que aquilo funcionava e tal. Mas eu sempre cresci achando que eu ia ser engenheiro. Eu tinha essa coisa na cabeça, tinha duas coisas, eu queria ser ou piloto de Fórmula 1 ou engenheiro. Minha mãe falava, esse menino vai ser engenheiro, esse menino vai ser engenheiro. Porque desde pequeno eu adorava desmontar coisa. Eu ganhava presente, ganhava um carrinho de controle remoto, eu brincava 2 dias, no outro dia eu estava desmontando ele, juntando com outro carrinho, tentando fazer outra coisa. Então, sempre cresci, eu tinha um pouco disso, assim, que ia ser engenheiro. Depois começou a vir a era da computação ali, enfim, né? Os computadores chegarem mais até as pessoas, enfim, os domicílios, não era algo tão corporativo. E eu comecei a me entusiasmar por computação também, enfim, sempre ali trabalhando com meu pai. Depois meu pai montou uma papelaria, também fui trabalhar e comecei a fazer umas artes pro pessoal da faculdade que frequentava lá a papelaria, né? E comecei a gostar de arte gráfica, e de trabalhar ali na papelaria, do varejo, essa coisa toda. E minha carreira foi indo, mas quando fui fazer faculdade, né, eu falei, putz, eu gosto de computação, vou fazer engenharia da computação. E aí eu comecei a cursar engenharia da computação. E fiz 1 ano de engenharia da computação. E aí eu falei, putz, tem um momento que eu parei, assim, antes de terminar o primeiro ano, eu falei, cara, não é isso. Assim, eu acho que eu... Né, não é porque eu gosto eu não gosto de computação, né? Eu gosto do que é possível fazer com a computação, né? E aí eu falei, eu vou fazer publicidade. E aí, porque eu já trabalhava, já mexia com algumas coisas, já fazia umas artes, já criava criava algumas coisas lá da papelaria do meu pai, depois ele montou um restaurante, fazia as coisas do restaurante, enfim. E eu fui fazer publicidade. E aí me apaixonei, entrei na faculdade de publicidade, me apaixonei e falei, putz, é isso mesmo. Que eu vi na publicidade um espaço para eu exercitar essa criatividade, essa coisa do menino curioso que desmontava as coisas e criava outra coisa em cima daquilo. Eu falei, putz, é isso. E eu acho que também eu tive a sorte de ter uma turma muito legal na faculdade, assim. Então, ir para a faculdade era um prazer, assim, né? Então, eu não gostava de quando eu precisava faltar na faculdade. Então, eu vivia a faculdade, né? Eu não vivia o curso de publicidade, eu vivia a faculdade com uma turma legal, né? Mas com professores inspiradores, e dentro de uma profissão que eu fui descobrindo muita coisa ali, como funcionava, e fui me apaixonando cada vez mais. Então, foi aí que eu cheguei na publicidade, me formei em publicidade, lá em 2002 eu me formei. E acho que sua mãe estava certa, né? Porque você não foi um engenheiro, né, de diploma, mas você tem muito aí dessa questão, né, da construção, reconstrução, criatividade,
Total, Isso, né? total. Muito na tua É isso, história. é isso. Eu acho que de fato, assim, eu acho que ela tava certa e eu acho que eu me encontrei, né, nesse território, Adriano. Eu vou só pedir licença a você. Vocês estão vendo aí, né? A gente fala muito aqui da questão da carreira, né? Que eu sempre provoco. Carreira não é um plano, não é um projeto. É a tua capacidade de pensar, decidir e agir estrategicamente, né? Com sua vocação, com seus dons, com suas competências e principalmente com suas paixões. E quando você coloca isso, né, de forma, né, organizada, você consegue aí orquestrar, né, os astros, como você aí fez. Você não estudou engenharia, mas o que estava por trás, né, era só a tua capacidade, paixão, talvez vocação, né, É, de conectar essas coisas, de construir, reconstruir. Então, acho que faz perfeito. muito sentido, né? Perfeito. É isso mesmo, faz todo sentido. Então, e aí a faculdade, se foram 4 anos incríveis, né? Eu sempre trabalhei durante a faculdade, ainda no segundo ano, no final do segundo ano, né, da faculdade, eu montei a minha agência, ainda muito novo, né? Eu tinha passado antes já por uma agência lá em Rio Preto, que eu fiquei quase um ano nessa agência, mas eu tinha uma fome de, putz, eu acho que eu quero crescer, eu quero fazer diferente, né? Era um mercado mais tradicional, enfim, né? As agências eram um pouco mais tradicionais para aquela época lá. Eu falei, acho que precisamos fazer alguma coisa diferente. E aí eu com 21 anos eu montei uma agência, eu mais um amigo, a gente montou uma agência pequena, mas conquistamos alguns clientes lá localmente e começamos a empreender ali, né? Então, pouco de experiência, né? Um pouco mais de experiência até como empreendedor por todos esses anos que eu trabalhei com meu pai, então, né, entendia um pouco dos negócios, de como precisava funcionar, de como administrar, mas, obviamente, o aprendizado mesmo ele veio fazendo, né? Sim. Então, e tocando uma agência pequena, mas uma agência que tinha sua responsabilidade, que tinha seus clientes, que tinha PNL, que tinha que entregar, que tinha que pagar as contas no fim do mês, que tinha que pagar os estagiários. Então, foi um momento ali, nós ficamos 2 anos e meio com essa agência, quase 3 anos, com essa agência, e foi um momento de muito aprendizado, assim, na prática. Então, trabalhava durante o dia, à noite faculdade, trabalhava à noite faculdade. E aí, quando eu terminei a faculdade, né, tá conversando com o meu sócio na época lá, falei, cara, assim, legal, Rio Preto é demais, né, o mercado é legal, a cidade é demais, mas eu quero ir para São Paulo, que é lá que as coisas acontecem grande, né? Publicidade acontece muito em São Paulo, no Brasil, né? Você tem outros mercados fortes, mas o próprio Rio de Janeiro, Belo Horizonte, enfim, mas acontece em São Paulo. Ele falou, não, cara, eu acho que você tem que ir mesmo, puta, beleza. E aí acabei vindo para São Paulo, me formei em 2002 e vim para São Paulo. E aí vim meio que uma mão na frente e outra atrás mesmo, assim, para bater na porta, procurar emprego, tentar entrar em agência. Era uma, né, estamos falando aí 2000, aí já era 2003, né? Me formei em 2002, era 2003. Primeiro semestre de 2003, né, era um mercado muito mais fechado, né, as agências eram todas grandes agências, era difícil de entrar, e levou um tempo até eu conseguir me estabelecer no mercado mesmo. E aí eu entrei numa agência que chamava New Style, depois de uns 5 meses que eu estava aqui, eu entrei numa agência que chamava New Style, que era uma agência de promoção, uma agência de trade. Eu falei, cara, não era bem a vaga que eu estava buscando, né? Eu estava construindo minha carreira em criação e eu queria uma oportunidade em criação. Essa era uma vaga de coordenação, de promoções, enfim, que tinha que trabalhar relatórios, promotores, enfim. Eu falei, cara, mas daqui eu quero... vou dar meu máximo aqui, vou tentar fazer as coisas mais loucas possíveis aqui para chamar atenção. Era uma agência que atuava para ajudar as empresas a promover seus produtos no ponto de venda, isso? Exatamente isso. Então, assim, né, a gente fazia promoção de ponto de venda, tinha clientes
importantes lá de indústria, né, de bebida, de crédito, enfim, várias marcas, e atuava fazendo promoção em ponto de venda, eventos, né, promocionando ativações, né, de marcas, blitz que antigamente se fazia pela rua, enfim, né, a gente fazia isso e coordenava às vezes batalhões de promotores no Brasil inteiro, né. Hoje é um modelo que não se usa tanto, né? Mas naquela época era bastante comum. E era uma agência ainda pequena, que estava em crescimento, estava em expansão, mas que foi super importante para mim, porque foi um encontro, né? Lá eu encontrei o Cláudio Xavier, que foi um mentor para mim, assim, que foi um cara que me deu muitas oportunidades, era um dos donos da agência, o Cláudio e Alice. E eu, depois de 3 meses atuando ali nessa função, as pessoas já sabiam da minha vocação, não, mas do meu desejo, né, de ir para a criação. O Cláudio me chamou e falou, cara, eu vi que você está fazendo umas coisas muito legais aí, putz, o pessoal te elogiando bastante. Eu quero começar a investir mais na criação, na área de criação. O que você acha? Você quer uma oportunidade? Eu falei, putz, é tudo que eu quero. E nessa época, a criação tinha 5 pessoas, era uma agência de 50 pessoas. E eu comecei como assistente de redação, né? Virei redator júnior, redator pleno, redator sênior, fui crescendo e passei 4 anos lá na New Style, na primeira etapa de New Style, minha primeira fase de New Style, crescendo até virar supervisor de criação. E no fim desses 4 anos eu já era supervisor de criação, já tinha uma equipe, a agência cresceu, a gente já tinha 25 pessoas na criação, conquistamos outras contas, né? Foi se tornando uma agência conhecida no mercado, né? Uma agência que saiu de um modelo onde ela era mais tática para ser uma agência mais estratégica e criativa, participar de festivais de comunicação, festivais de criatividade no mundo, enfim. Então, foram 4 anos assim de muita dedicação, né? Jovem, onde a minha energia ela estava 100% praticamente no desenvolvimento da minha carreira, do meu trabalho, né? Ao mesmo tempo em que estava... Desculpa. Ao mesmo tempo em que eu estava acelerando no dia a dia da agência, eu estava estudando, eu estava buscando conhecimento, né? Eu estava buscando outras formas de investir na minha carreira. Então foi um momento muito, muito rico, né? E depois desses 4 anos, eu tive uma oportunidade de deixar a New Style para assumir uma posição numa outra agência. Vou fazer um intervalinho para pode ser? Eu vou te dar uma chance agora de você pensar 1 minuto e mandar uma mensagem ali naquela câmera para quem está cursando agora marketing, publicidade e quer aí seguir carreira, né, numa agência como a DM9. Para você dar essa dica ali naquela câmera. Mas antes eu quero falar aí para você que está curtindo esse nosso videocast aqui com o Tom, aí co-presidente, COO da DM9, uma grande agência aí da América Latina, que você esteja curtindo, compartilha aí com seu amigo, se inscreva no canal, dá essa moral pra gente e fica até o final, porque daqui a pouco eu vou explorar bastante com o Tom as mudanças significativas que esse mundo da publicidade vem sofreu, principalmente com o advento aí das redes sociais. Você viu que ele já deu uma dica aí, deu um spoiler, né, que esse mundo da promoção ali, das blitz, não se faz mais tanto. E eu quero saber de um especialista como ele vem enxergando aí, né, todas essas transformações que já estão ocorrendo e que vão ocorrer mais. Inteligência artificial. Fica aí até o final que vai esquentar bem esse papo aqui. Mas, Tom, o que você diria aí para a pessoa que está na faculdade agora, voltando aí no tempo, 20 anos, o que você diria ali para aquela câmera ali? A primeira mensagem é de acreditar, é de crença, né? Assim, eu acho que quando a gente tem um objetivo e a gente acredita nesse objetivo e a gente investe tempo para buscar conhecimento, para buscar as oportunidades que aparecem, para abraçar as oportunidades, né? A chance de você atingir teu objetivo, de você realizar o teu sonho, ela é gigantesca. Então, muitas vezes nessa jornada, não é uma jornada simples, mas é uma jornada que ela exige resiliência, né? Ela exige bastante empenho, né? Não é como nenhuma outra área, né? Não é uma área onde as coisas acontecem automaticamente. Elas dependem 100% exclusivamente do
teu nível de perseverança, de estudo, de comprometimento. Então, abracem os seus sonhos, acreditem nos seus sonhos, né? Busquem os seus sonhos, não se acomodem, né? Não esperem as coisas acontecerem automaticamente na sua vida. Né? Você precisa realmente ir atrás, abraçar, ter resiliência, buscar os mentores certos, né? Estar do lado das pessoas que vão te ajudar nessa jornada, que é importante, ninguém consegue nada sozinho, você precisa ter parceiros para isso. Então, esse é o meu recado aqui, voltando 20 anos atrás. Que bom. É um privilégio aí para vocês que estão aí com 20 anos de idade. Se liguem aí e sigam a dica do Tom, que eu já volto aqui com ele para pegarmos aí essa trajetória aí da New Style e já vamos chegar na DM9. Bom, meu amigo, voltando aqui para o trilho da New Style, vamos desenrolar aí esse fio da meada. Conta aí os próximos anos e essa trajetória linda aí. Então, depois de 4 anos, né, eu recebi uma proposta para fazer parte do time de criação de uma outra agência. Plano Trio, na época, uma agência tinha recém sido adquirida pela WPP. Fui conversar com o Cláudio na época, falei, Cláudio, putz, cara, eu tinha uma paixão pela New Style, né? Eram 4 anos ali que foram muito intensos, eu vi a agência crescer, ganhar expansão, participei disso. Falei, cara, eu tive uma proposta e eu acho que era hora de eu dar uma volta e sentir, né, outras agências. Ele falou, cara, eu acho que faz todo sentido, você está 4 anos aqui, tua primeira agência em São Paulo. Falou, vai, mas você vai voltar. Vou trazer de volta. Então, fui, né, tive uma experiência muito legal. A criação, inclusive, dessa agência ficava em Porto Alegre, fui morar em outra cidade que eu não conhecia, foi uma experiência muito legal, conheci muita gente bacana, fizemos projetos muito legais. E depois de uns 10 meses, o Cláudio começou a, putz, cara, precisando de você de volta aqui, não vai voltar? Não é hora ainda de conversar. 10 meses? Não, 10 meses. Deu nem um ano. Não deu nem um ano. Não, precisando de você, vamos conversar. E eu fugindo. E aí teve um dia que ele me ligou e falou, a última vez que eu vou te falar, vem tomar um café comigo aqui, tem uma proposta legal para você, eu quero que você volte, a agência cresceu mais, enfim, preciso de você. E a gente sentou, conversou, deu aí, né, 10 meses e um ano ali, a gente se entendeu e aí eu voltei para a New Style, né? Quando eu voltei, a agência ela tinha sido já adquirida pelo Grupo ABC, o grupo do Nizam Guanais, então ele tinha comprado já a participação na New Style. Né? Então a agência deu mais um salto ali importante. Eu voltei como diretor de criação para assumir ali parte do time de criação. Então foi um momento muito legal. Obviamente a gente fez vários combinados ali nessa volta, pensando no futuro mesmo, assim, sucessão e como eu podia me preparar, né, depois para alcançar outras camadas ali da agência até uma futura sucessão do Cláudio, que era o CEO da agência. E aí foram anos muito ricos, assim, 2008, isso já era 2008, né? E eu voltei como diretor de criação, tocava grandes contas lá. E depois de alguns anos eu assumi toda a criação da agência. E aí nós já estávamos em mais de 60 pessoas na agência, né? Eu virei diretor-geral de criação. E depois, em 2016, o Cláudio e a Alice deixaram, né? Eles eram sócios, deixaram a operação, estava no earnout ali, deixaram a operação da New Style. Nessa época, o grupo, né, trouxe um CEO novo ali para a New Style, que foi o Pipo, que hoje é meu parceiro na DM9, Pipo Calazans. E eu assumi como vice-presidente ali a New Style e a criação, ainda nessa época. E aí juntos a gente começou a construir um projeto, né? A agência nisso, o grupo ABC tinha sido vendido para a Omnicom, a segunda maior holding de comunicação do mundo. E a gente começou a construir um novo projeto. Então a gente trouxe a Tracy Lock para o Brasil, Tracy Lock incorporou a New Style, depois a gente incorporou a Agência Tudo, que era uma agência mais de eventos, né, do grupo. A gente começou a mudar o modelo de negócio, né, sair de uma agência, né, a gente veio acompanhando a evolução da publicidade aí nessa jornada, então já não era agência de promoção, era uma agência de shopper marketing, shopper experience, né, a Tracy Lock, e a gente foi modelando o negócio. E aí depois de 2 anos e meio ali, quase 3 anos, o Pipo ele foi assumir
uma outra agência do grupo, né, a Sunset, e eu assumi a Trace Lock. Então, aquele plano ali, aquele projeto, comecei a construir lá em 2008, de sucessão, ele aconteceu com 38 anos, né, eu assumi a Trace Lock aqui no Brasil. É uma agência que, na época, tinham 250 colaboradores, Legal. grande, né, uma das maiores agências, na época, era uma das maiores agências do grupo aqui no Brasil. E fiquei à frente da Trace Lock por quase 3 anos. Tá. Segura aí, Tom, que eu tô aqui com uma curiosidade enorme que eu nunca tive. Um diretor de criação, um profissional da criação, é mais arte ou é mais ciência? Putz, eu acho que tem os dois tipos de profissionais, né? Você vê... nessa jornada, eu acho que eu pulei uma parte que é importante, né? Quando a gente fez esse movimento da Trace Lock, de trazer a Trace Lock, foi um momento em que eu saio da criação e assumo operações. Assumo a área de operações. Então, me torno COO, né? Deixo de ser CCO e me torno COO. Que é um movimento muito diferente para um criativo, né? Mas eu já vinha me preparando para estar mais focado em gestão, em negócio, mais proximidade dos clientes, entendendo o modelo de negócio, entendendo como a agência pode ser mais eficiente, né, no ponto de vista das suas entregas, isso criativamente, né, não só do ponto de vista operacional. Então, já vim estudando muito para isso. Desculpa. E aí eu me torno CEO. E aí quando eu assumo, né, a Trace Lock já é um movimento planejado de fato. Essa cadeira de CEO me preparou muito para isso. Agora, sobre criatividade, eu como criativo, eu sempre me vi um criativo, muito mais um criativo da disciplina de criação, de estabelecer processos que te levam a entregar um produto na ponta, uma campanha criativa, do que um criativo de essência criativa, né? Um criativo mais da arte, um criativo, né? Aquele cara que... tem o Ícaro, por exemplo, que é o nosso sócio lá da M9, que é brilhante nisso. Assim, você vê que ele é essencialmente o criativo, né? Então, eu acho que tem as duas coisas, né? E a potência de um time criativo é você conseguir misturar esses perfis diferentes. Perfeito. Isso aí, galera, você viu? Nunca é só arte e nunca é só ciência, né? A gente estava falando aqui também de um outro profissional, em outro episódio que eu estava gravando, ele é um grande cara de vendas, né? E falando que é a ciência também, né? A análise, a pesquisa, né? Planejamento, Isso, total. execução. E eu acho que na criação é isso também, né? Não é só lá, acordei, tive uma ideia e pau, né? Não é isso. Não, você precisa estar muito, muito conectado com as conversas, com tudo que está acontecendo, né? É um trabalho de pesquisa aprofundada, assim, que te traz insights, né? É um trabalho que é muito amparado pela estratégia, muitas vezes, pelo time de insights, de dados hoje, né? Que consegue entender comportamento. Então, tem o estalo criativo, mas tem muito suor. É isso aí. Bom, conta aí da tua chegada na DM9, dos teus desafios na DM9, que depois eu vou explorar outras coisas mais aí interessantes aí para a galera também. Então, a DM9 ela foi a continuidade desse projeto, né? Então, tudo que eu estou contando de 2008 para cá foram movimentos que a gente foi construindo dentro da mesma network, né? Dentro da Omnicom. Então, em 2021, eu e o Pipo, a gente começa a conversar um pouco sobre essa visão de criar uma agência, né? Naquela época a gente tinha várias agências de segmentos diferentes aqui no Brasil, embaixo do guarda-chuva da DDB, mas de criar uma agência que possa entregar end-to-end, né? Então, você tinha a Trace, que era uma agência mais de shopper market, shopper experience, né? A Sans tinha uma agência de comunicação, mas com essência digital, né? Você tinha a Tribal, que era uma agência também de comunicação, mas com um pouco mais de essência de performance, de CRM e também de digital. Então, você tinha várias disciplinas diferentes. E a gente acreditava num modelo onde tudo isso estivesse mais integrado. E a gente começa a conversar, a gente desenha um plano, fala, cara, a gente pode
juntar tudo isso e oferecer, né, um produto que seja end-to-end, que olhe para as diferentes disciplinas de comunicação, que olhe para social, que olhe para shopper, que olhe para experience, que olhe para mídia, que olhe para construção de marca, enfim. Então, e a gente começou a maturar esse plano, desenhamos isso, né, e apresentamos para o grupo. Falei, cara, essa é a nossa visão, né? A gente queria muito transformar isso que é hoje nisso aqui, né? E tem uma marca que a gente acha que é uma marca icônica, né? Que é uma marca que ela seta a régua da criatividade na publicidade, que é a DM9, que a gente quer trazer de volta dentro desse projeto. Porque esse é um projeto sobre criatividade. Criatividade no centro de todas as disciplinas, de uma forma integrada, amarrada. E os caras acreditaram no nosso plano, falaram, cara, beleza, obviamente, né, foram muitas rodadas aí de conversa e preparamos para isso, né? Uma das coisas foi falar, a gente precisa trazer o criativo mais pica que tem no mundo para esse projeto, porque a gente quer ser uma agência, né, criativamente muito relevante no cenário não só brasileiro, mas global. E foi quando a gente foi trazer e conversamos com o Ícaro Doria, né, que é um cara fantástico, que teve boa parte da carreira dele fora do Brasil. E que, cara, quando a gente contou o projeto para ele, ele falou, cara, eu só voltaria pro Brasil para relançar a DM9. Então, e aí a gente formou esse trio que hoje lidera a DM9 e relançamos a DM9 aí em 2022. E aí foi quando toda essa história, essa jornada me passou muito pela cabeça, escrevi um pouco sobre isso, inclusive no momento do lançamento lá, do relançamento da DM9. Parabéns, cara, uma trajetória linda. E vocês viram aí, né? Muito sonho, mas também planejamento, realização. E, pô, hoje ele toca aí o marketing de grandes marcas, que eu vou pedir para ele falar aqui agora, que acho que é bom aí dar esse merchan, até porque é um dos grandes patrocinadores aqui do nosso videocast, né? Nossa. Quais são as principais marcas que vocês trabalham? Cara, o iFood, né? Um grande cliente nosso. Assim, a gente está à frente da comunicação do iFood junto com a N-Ideias nos últimos 2 anos. Então, todo esse reposicionamento que aconteceu 2 anos para cá foi um trabalho feito pela DM9 junto com a N-Ideias. MRV é um cliente também nosso de muitos anos, né, que vem desde Sunset, né, líder ali no segmento de real estate focado em baixa renda. Rexona, né, é uma conta nossa um pouco mais recente, uma conta de 1 ano também. JHSF, KFC, né, também conta nossa. Claro, né, um cliente de muitos anos, um cliente que me acompanha desde a New Style praticamente, cliente que a gente vem crescendo, né, a gente cuida de todas as estratégias de shopper deles, mas também algumas frentes de comunicação. Que mais? Deixa eu lembrar. O Whirlpool, Brastemp e Consul, as 2 marcas hoje são marcas que a gente cuida também de toda a comunicação. Enfim, esses são os principais clientes. CarPlus também é um cliente nosso, de muitos anos também. Enfim, são grandes marcas, grandes anunciantes, que a gente tem feito projetos muito legais. Se a gente olhar o portfólio hoje da DM9 dos últimos 2 anos, é um portfólio que dá muito, muito, muito orgulho. Assim. Olha, fala, putz, cara. Parabéns. Que legal. Chegamos onde a gente queria. Enfim, mas ainda tem muito chão pela frente. Bora, vamos em frente. Mas me fala uma coisa, eu sou do tempo que marketing, publicidade era colocar dinheiro em TV e rádio, né? Ir para o ponto de venda, eu trabalhei em empresa de consumo, né? Fazer promoção, fazer o que você falou aí do trade marketing, etc. E isso mudou muito, né, cara? Cara, mudou muito, Adriano. Conta aí essa mudança aí pra galera, principalmente pros estudantes aí, pra galera de publicidade. Eu sempre... As pessoas às vezes me perguntam, falam, putz, o que faz um CEO, né, numa agência de publicidade, né? Porque é uma função que 20 anos atrás, talvez pouquíssimas agências, talvez nenhuma agência tinha, né? Mas há 20 anos, 30 anos atrás, um pouquinho mais, vamos ali 25, 30 anos atrás, né? A publicidade, ela era, cara,
ela era essencialmente criativa, mas você tinha os mesmos meios, né, para levar a sua mensagem. Então você vai fazer uma campanha, o cliente chegava numa dia e falava, cara, preciso fazer uma campanha, preciso vender mais. Beleza, uma campanha de varejo, linguagem de varejo, você vai para TV, você vai para o outdoor, você vai para jornal, você vai para revista, vai para rádio e é isso. Preciso fazer uma campanha de construção de marca. Beleza, você vai trazer uma linguagem de construção, né? A gente tem cases icônicos aí, Bombril, o Brastemp, né? Tem muitas campanhas muito legais, de Cofap, né? Que são clássicos de 30 anos atrás, Honda, que são filmes para TV, que é TV, né? Uma coisa ia para outdoor, outra coisa ia para... Putz. Então, existia ali, quando você olhava um funcionamento de uma agência, você tinha área de atendimento, criação, produção e mídia, praticamente. Praticamente. Ah, tinha planejamento? Tinha, mas não tinha um papel importante que hoje tem um planejamento. Hoje, cara, é um oceano, né, assim, porque são muitos meios, são muitas formas de você falar, né? As celebridades não são as mesmas celebridades, né? Então, quando você vai para a social hoje, é impressionante, assim, né? Você fala hoje com comunidades, né? Às vezes tem uma pessoa, cara, que ele é muito relevante para uma comunidade, você nem conhece, mas assim, a capacidade e a voz dessa pessoa para falar nessa comunidade é gigantesca. Sim. E você precisa achar essas pessoas. Então, hoje também você tem muitos dados, é tudo muito metrificado. Então, você consegue trabalhar melhor o planejamento das campanhas com base em dados, né? Mas isso não tira isso não tira a importância, né, do coração, de botar o coração, de botar o feeling, de botar a imaginação, talvez o não tangível criativo numa ideia, né? Não pode ser só dados. Ela precisa ter o feeling, né? Ela precisa ter a intuição. Então isso é muito importante. E aí, quando hoje você vai fazer uma campanha, Adriano, beleza. Você tem todas essas áreas que eu falei que você tinha lá atrás, há 30 anos atrás, mas aí você tem, cara, o time de Data Insights, você tem um time de social, você tem um time de conteúdo, você tem um time de mídia on, você tem um time de mídia off, aí você tem os criativos de social, você tem os criativos de off, e você precisa fazer tudo isso funcionar em torno de uma campanha, em torno de um projeto. E criativamente, tudo precisa ser pensado para funcionar em tudo. E quando você trabalha com agências muito fragmentadas, beleza, vai a agência lá, a lead agency, ou a agência de branding, a lead agency da marca, cria uma campanha que vai funcionar para TV, vai funcionar mas não necessariamente vai funcionar para social, não necessariamente vai funcionar para experience, não necessariamente vai funcionar em outros meios para CRM. Então, o desafio é pensar a criatividade de uma forma que ela percorra todos esses meios e funcione, e que esses meios se complementem. Então, na DM9 a gente fala muito sobre, a gente tem a teoria da lasanha, a metodologia da lasanha. Qual? O que é a metodologia da lasanha? Cara, a lasanha é um prato que, assim, tem vários ingredientes e várias camadas ali, né? Para formar o sabor da lasanha. Tem a massa, tem o molho, tem o recheio. E você dá uma garfada, você prova aquilo tudo junto, né? E aí você fala, putz, a lasanha tá boa ou a lasanha não tá boa. Você não fala, a massa tá boa, mas este molho não estava, essa carne tá, mas isso aqui não. É uma coisa só. Então, a metodologia da lasanha pra gente eu preciso fazer todas essas disciplinas funcionarem de uma forma que o resultado final ele seja criativo e entregue resultado para o cliente. Então, tudo precisa estar muito conectado. Não pode ser, pensamos aqui agora, olha, bota aí bota o recheio aí de queijo. Cara, o recheio de queijo não vai combinar com a carne moída, né? Então, isso a gente repete muito lá dentro. Fala, cara, cadê a lasanha? Cadê a lasanha? Cadê a lasanha? Cadê a lasanha? Então, a área de planejamento e de estratégia tem esse papel muito de garantir que a lasanha esteja montada, né, e que ela esteja saborosa, né? Então, conectar todas as áreas, as diferentes disciplinas em torno de uma única ideia. Adorei a metáfora da lasanha.
E vou te falar um segredo. É um dos pratos que eu mais gosto. E Também. você falando aí, faz muito tempo que eu não como uma lasanha e deu vontade. Eu Minha mãe também. fazia uma lasanha maravilhosa e eu várias vezes comia na madrugada, ou quando chegava da balada, quando eu era garoto. Ela tava lá, um pedaço gelado na geladeira e é gelada mesmo. É isso. E tava muito bom. Você aí já fez isso? Acho que se não fez, tá perdendo, hein? É, Mas, Tom, cara, eu me preparei. Você falando aí, vou provocar aqui um tema que eu acho relevante aí para nossos ouvintes aí, a galera que está nos dando essa audiência. Eu me preparei para ser coach executivo, palestrante, conselheiro, advisor de empresas, né? Preparei por muito tempo minha marca pessoal e eu descobri no ano passado que eu tinha um ativo nesse novo mundo do marketing da publicidade, quando algumas marcas começaram a me procurar para eu fazer publicidade. E aí eu que acho que sou um desses caras aí que fala para algumas comunidades, né? isso. E aí marcas que queriam que eu falasse para essas comunidades, principalmente nesse mundo de gestão, de pessoas, ok. E eu aí tomei uma decisão, puta, eu não faço publicidade, essa aqui eu gravo um filme, você pega o meu filme e utiliza na sua campanha, mas eu posso ser um embaixador da sua marca, um influenciador, um creator aí, se a gente trabalha num prazo mais longo, porque para mim é importante casar com os valores também da marca, né? Perfeito. Me identificar com a marca e não essa coisa que seja mais pontual, não vou nem Isso. chamar de outra, né? Pontual. E aí, coincidência ou não, eu estou com o iFood Benefícios e com a Total Pass. E tenho visto isso crescer muito, né? E muita gente, às vezes, me perguntando, poxa, o que eu fiz, como eu fiz, e se isso realmente tende a crescer no Brasil, né? Como é que você tem visto esse espaço aí dos creators, não só no B2C, mas no B2B também? Adriano, acho que hoje não tem uma campanha na agência que ela saia do papel sem a gente ter uma estratégia clara de social, né, e de conteúdo conectado a creators, a influencers, enfim. Porque o que a gente vê é que isso está muito pautado no comportamento das pessoas, né? Nos canais onde elas vão buscar informação, elas se comunicam, né? Você, por exemplo, no exemplo que você deu, você é um cara que fala com uma comunidade grande, né? E uma comunidade que te escuta e acredita, vê verdade no que você fala, né? E eu acho que as marcas elas têm cada vez mais buscado essa proximidade de pessoas onde ela consiga se inserir dentro de um contexto real e verdadeiro, né? Na fala dessa pessoa, né? No contexto social dessa pessoa, no que ela fala. Teu caso, por exemplo, como exemplo, é isso, né? As marcas foram buscar por quê? Porque você fala com uma comunidade, né? Obviamente, se fosse uma marca que você não acredita, que você não acha que seja um bom produto, tenho certeza que você não faria. Sim. Apesar de que a gente tem exemplos de, né, também de influenciadores que às vezes olham só pelo esse lado, né, pelo lado do contrato, mas os que mais funcionam são os influenciadores e creators, onde você consegue criar uma relação mesmo, né, e não só uma publi, mas criar uma relação com a marca. Então, acho que a Creators Economy é uma indústria que só vai crescer e se expandir cada vez mais, e principalmente porque de fato entrega resultado, né? Você fala com audiências muito segmentadas, Sim. né? Ninguém te segue se não quiser te ouvir. Claro. Né? Diferente de quando eu estou assistindo um programa e eu, cara, entro com um comercial e não necessariamente, obviamente a estratégia, né, o ensinamento de gente, a gente vai botar o filme certo na hora certa para as pessoas certas, mas não necessariamente 100% daquela audiência queria ouvir sobre aquilo. A tua audiência que te segue, 100% quer ouvir, senão não te seguiria. Né? Então, Perfeito. acho que é isso que as marcas procuram, né, e essa é a verdade. E acho que dentro disso, né, a gente tem visto cada vez mais as pessoas, os influencers, se prepararem para isso. Então, conteúdos de qualidade, boas produções, né? A gente consegue, né, separar hoje, a gente tem, inclusive algumas frentes na agência, assim, que você tem creators que não necessariamente querem ser influenciadores, né? Eles são muito bons de produção de conteúdo e etc. Isso tem um valor,
muito legal para as marcas também, né? E você tem influenciadores que são creators, né? Também, né? E creators que são influenciadores. Então, tem diferentes frentes. Dá para explorar muito, mas eu acho que assim, o importante é isso. Todo mundo hoje pode ser uma marca, né? Acho que se você ainda entender o teu lugar de fala, o teu espaço, aquilo que você tem conhecimento e que você pode levar isso para outras pessoas, né, com verdade. Acho que assim, as redes sociais elas estão aí para isso, assim, tem. Às vezes existe uma discussão, pô, mas a pessoa expõe tanto a vida dela, mas é sobre isso. A partir do momento que a pessoa está ali, né, ela se colocou naquele lugar. As pessoas querem, né, saber mais das pessoas, né? Não é, as pessoas não enxergam o Adriano como profissional Adriano, enxergam o Adriano como uma pessoa Adriano, Claro. né? Então, querem saber da vida do Adriano, querem entender como o Adriano pensa profissionalmente, até, beleza, mas isso se expande um pouco mais, né? Você fala da sua vida, é natural isso. Então, eu acho que assim, é um meio, né? É a mensagem também, né? Tá tudo ali. E que complementa estratégias de comunicação de várias marcas. Perfeito. Então, para você aí, ó, que quer ser um influenciador, já é um creator, é um campo que vai crescer bastante e aí precisa também de preparo, não é só Total. arte não, né? Precisa de muito preparo, tá bom? E essa palavra que você falou, verdade, autenticidade, foi o que eu mais ouvi ali junto àqueles CMOs e junto àquelas duas influenciadoras que eu posso falar aqui, a Chantal e a Mari Maria, né? Uma do mercado ali né? Tem uma empresa de joias. Isso. E a outra de cosmético, de maquiagem, não sei o quê. E foi bem curioso. Vou acabar contando aqui, porque foi a primeira vez que eu participei desse grupo, né? Eu conheço esse grupo, muito Você legal. conhece? E aí eu fui, e aí mandei a foto das duas para minha esposa e para minha filha, que não estavam, obviamente, né? Eu estava lá, foi quarta ou quinta da semana passada à noite. E minha filha ficou doida, né? Pai, é a Mari Maria. Nossa, eu sou louca por ela. E já escreveu, e tudo em letras garrafais, aí você vê o poder, né, cara? E o quanto ele é anos, minha segmentado, filha. né? 18 Assim, anos. é isso. E ela assim. falou, era o público dela, né? E talvez você nem tivesse essa percepção, né, do tamanho, Nunca né? tinha ouvido. Mas a hora que você fala com aquele, pô, fala, uau! Eu vejo isso muitas vezes com a minha filha ficou tem louca. 8 anos, né? Mas às vezes ela fala, puto, fulano, cara, mas papai você não conhece, né? Você trabalha com publicidade. Eu falo, não conheço. Não dá para conhecer Incrível, todo mundo. E a Chantal, a curiosidade, aí mando para minha esposa e ela fala, amor, eu pesquisei aqui, ela é dona da empresa que eu te dei a pulseira de presente no último dia dos namorados. Eu falei, caraca. Aí eu fui lá com a Chantal, mostrei para ela, eu uso todo dia. Aí ela ficou louca, né? Mas é um mundo que já gigante vai crescer muito, né? E para terminar aqui, a inteligência artificial chegou para mudar muita coisa, para acabar com os empregos. Como é a sua visão da inteligência artificial na publicidade? Eu acho que ela muda o eixo, né? Ela não acaba com os empregos, mas com certeza todo mundo precisa se preparar para esse novo futuro com inteligência artificial. Assim, tarefas que são burocráticas, automatizáveis, que exigem mais braço. Isso de fato vai acabar. De fato vai acabar. Mas não só nisso, né? Assim, a capacidade que a gente vê com as ferramentas que a gente já tem hoje de AI, de gerar insights, de criar vídeos, de criar imagens, de ilustrar, de criar assim, num nível de qualidade que é surpreendente. Surpreendente. A gente tem discutido bastante isso na agência, porque eu acredito que até as funções vão mudar dentro de uma agência. Né? Então, hoje, quando a gente pega criação é formada por dupla de criação. É assim há 100 anos. Diretor de arte, que desenha, e o redator que escreve. Né? Mas são criativos, tem que ter primeiro a ideia. Né? Nasce a ideia, dupla, troca, beleza, né? São os criativos. Então, é formado por uma dupla. A direção de arte em si continua existindo, a redação vai... Mas hoje, a capacidade de executar uma ideia usando AI do ponto de vista de direção de arte e redação, cara, assim, ela é próxima e superior à capacidade humana.
Então, assim, o papel do criativo, para mim, ele não vai deixar de existir, mas talvez, estou dando um exemplo em criação, mas talvez o papel técnico específico do criativo diretor de arte, do criativo redator, não sei. Então, vai mudar, tá mudando, né? Vai dar mais velocidade para tudo. Tem muitas questões sendo discutidas, né? Mas não tem volta, é um caminho que não tem volta, assim. Não dá para lutar contra. Falo muito, não dá para lutar contra. Tá aí. Né? Precisa ajustar uma coisinha aqui, ali, precisa regulamentar umas coisas, beleza, né? E assim, eu acho que como tudo que é muito novo, quando a gente olha a história da humanidade, os últimos 200, cara, causa preocupação, mas ao mesmo tempo traz outras oportunidades. Então, acho que estamos tateando, mas de fato, assim, eu acredito muito que tem funções que serão eliminadas 100%. Sim. Tudo que é repetitivo, né, que é previsível, que é burocrático, tem essa questão, né? Então, aí as pessoas, que eu falo muito, né? Você não vai perder o emprego para a inteligência artificial, né? Você vai perder, provavelmente, para quem está usando melhor do que você. Exatamente. E você precisa usar. Exatamente. Né? E precisa aprender. Então, vá em frente. Bom, Tom, como as pessoas te acham aí nas redes sociais, se você quiser aí compartilhar com a nossa audiência, como elas acham a DM9? Bom, elas podem me encontrar no Instagram, tom.tagliaferro, no LinkedIn. Tom com TH, né? Tom com TH, aí, boa. já Tagliaferro. No LinkedIn também, Tomás, com TH e com S, Tagliaferro. E no LinkedIn da DM9, que é um lugar muito legal ali para que a gente sempre posta as novidades ali, sempre está super, super atualizado. Quem quiser me seguir, tiver um pouquinho mais de curiosidade, tô por ali. Vale a pena. Aí, galera aí do marketing, da publicidade, que história aí bastante inspiradora para vocês aprenderem aí, que não é, eu diria que é um sonho realizador, né? Sonho, planejamento e realização. E antes de eu passar aqui para o nosso palco final aqui, né, do isso ou aquilo, que eu acho que você já está preparado, você é um cara estudioso, inteligente, eu vou pedir aqui uma moral para os nossos patrocinadores, mas você aí que está assistindo conosco, está curtindo, dá aquele like aí, compartilha com um amigo e principalmente se inscreva no canal, dá essa moral aí pra gente. E agora eu quero chamar, eu também vou dar aquela moral para o iFood Benefícios, para Total Pés, aí o nosso recado aí, principalmente aí do nosso grande apoiador, iFood Benefícios. Já voltamos já em 1 minuto, não sai daí não, fica com a gente, porque esse pedaço final eu sei que vai ser maravilhoso. Vamos nessa. O iFood Benefícios é o Vale Alimentação e Refeição que carrega toda a tecnologia e inovação do iFood em um só cartão. Quer ver só? Para o RH, ele tem um sistema de gestão facilitada para todo tamanho de empresa. E para o colaborador? Tem o app iFood Benefícios, que dá autonomia para gerenciar os vales. Mas que vales são esses, Adriano? Te conto. São 8 vales que formam o iFood Benefícios. Vale Refeição e Alimentação, os saldos separados do PAT, que é o Programa de Alimentação do Trabalhador, e o iFood Benefícios também é saldo mobilidade, saldo cultura, saldo saúde e bem-estar, saldo educação, saldo home office e saldo livre. Ufa, para você usar do jeito que quiser. Outra vantagem da tecnologia iFood é o único vale cheio de cupons para você usar no iFood. Sem contar na bandeira Elo, que passa em qualquer estabelecimento sem você ficar precisando perguntar: passa vale aqui? Por tudo isso e muito mais, vale contratar, com taxa zero. É só acessar o link ou QR Code aqui na tela. iFood Benefícios, o Vale Refeição e Alimentação do iFood. Pede para sua empresa já! Bem, voltamos aqui, galera, Gente que Pode, histórias inspiradoras de carreira, de vida. E chegamos aqui à parte final, que é aquela que vocês mais gostam, né? Que vocês me dão feedbacks aí muito legais, né? Às vezes a gente vê aqui o entrevistado, ele fica ali naquela dúvida, mas vamos ver aqui como o Tom se sai. Se liga aí. Tom, isso ou aquilo? Praia ou campo? Campo. Dia ou noite? Dia. Agora vamos mais para o business. Essas duas foram só para aquecer.
Inovação ou melhoria contínua? Inovação. Eficiência ou excelência? Excelência. Dados ou intuição? Intuição. Presencial ou virtual? Presencial. Criatividade ou disciplina? Disciplina. Aqui já inventaram criaticilina, disciplinidade. Criatividade com disciplina. Não dá, um ou outro. Correr risco ou jogar seguro? Nessa fase, correr risco. Boa. Agilidade ou qualidade? Qualidade. Escalar ou diversificar? Escalar. Escalar. Inteligência artificial ou emocional? Totalmente inteligência emocional. Isso aí, tá vendo? É um cara do marketing, da publicidade, mas também né, das emoções, humano. É isso, amigo. Muito obrigado aí pela sua presença. Adoramos aí conhecer mais ainda a tua história. Tenho certeza que foi aí bastante enriquecedora, principalmente para a galera aí que já está no mundo do marketing, da publicidade, ou quer entrar, ou quer mover carreira. E essas histórias aqui me inspiram muito também, me ensinam muito, porque cada vez mais eu aprendo que elas não são lineares, elas não são exatas. Perfeito. A gente vai construindo, vai se movendo, vai pivotando, vai se reinventando. Orgânico, né? E isso é lindo demais. Então, te agradeço bastante e te peço aí para mandar a última mensagem aí para nossa audiência aí. Eu que agradeço, obrigado. Demais estar aqui, parabéns pelo Gente que Pode. Tenho acompanhado aí alguns episódios, muito legal, tem recebido muita gente bacana. Cara, é isso, assim, adorei esse papo aqui. Mandar um abraço para todo mundo, você aí que é estudante, quer cursar publicidade ou quer entrar numa agência, cara, é uma indústria muito legal, é divertido, a gente trabalha bastante, né? Mas é apaixonante e é muito dinâmico, é sempre novo, é sempre algo novo acontecendo, um cliente novo, uma ideia nova, então é isso aí. Se você sonha em trabalhar na DM9, me segue lá no LinkedIn, segue a DM9, me dá um oi lá e a gente se fala. É isso aí, eu visitei o escritório deles, adorei a vibe, né, um escritório bacana, moderno, mas mais que isso, uma vibe muito legal. Eu nunca trabalhei numa empresa de publicidade, marketing, mas quem sabe eu vou fazer uns estágios lá até para eu melhorar nessa área aí de influenciador e de creator, né? Galera, valeu. Mais um episódio do videocast Gente que Pode. Gratidão pela sua audiência. De novo, curte aí, se inscreva e até o próximo episódio. Valeu!